Eu já pesco há 62 anos. E adoro a pescaria, não garfo por nada. Comecei a pescar com 12 anos. A gente está aqui, nossa família, né, desde 1916, né, a família de pescadores. A gente é um espaço de moradia, E a casa, as 3 casas sempre existiram e tem esse quintal maravilhoso aqui na frente, né? Então a gente está aqui, sempre tiveram, né, conserto de rede, de barcos. É uma lembrança muito rica, né, nas questões culturais, né, e ambientais e sociais. Eu cheguei a pegar um bom tempo ainda dessa riqueza cultural que existia nesse território, não só aqui no quintal. O nosso território era muito mais generoso, né? Aqui era um campo de futebol, hoje é onde é esse condomínio, que por várias décadas, quase uma questão centenária, a nossa comunidade usufruiu dessa cultura, né? Do futebol, do jogar peão, de soltar pipa, de todo esse movimento cultural e folclórico que existia aqui. Era um correio de casa que se consolidava com a obra da igreja, né? Que as construções, acredito eu, seja do século XVIII, o óleo de baleia, né? Essas pedras aí todas. E só restou essas 3 casas, desse conjunto de casa que ia até na Rua F, que era ocupada por família de pescadores. Tinha um espaço que quem vem aí, quem chega agora, acha que é um espaço vazio, né? Você achar um espaço vazio aqui na praia de Itaipu, sempre surge um olho grande, alguém interessado. Da minha época, da época do meu pai, aqui tinha um pescador que ele comprava o camarão, né, da lagoa de Itaipu, era muito rica de camarão, de crustáceo, de todas as espécies de marinha, e o seu Cravinho comprava o pescado, né, o camarão, e tinha todos os eventos culturais além desse mercado que ele fazia, né. Tinha a fazenda do Lelego, né, o armazém do seu Lelego, que é ali na Dunas Grande, que é onde os pescadores faziam suas compras. E tinha o pessoal lá do sítio da Jaqueira, né, que é a Coduna, do seu Bichinho, que tinha uma relação de troca de alimentos também, né. Eles tinham lá seus pilões, fazia café, fazia plantação de feijão. Então naquela época tinha toda essa cultura de um trocar. E os sitiantes também, que tinha na região, antes da urbanização, que a gente, muitos traziam alimentos, né, do sítio deles e levava de peixe, puxava a nossa rede, tinha essa relação, né. E o peixe, na época do meu pai, dos meus avós, era vendido para a Praça 15, né. E o meu avô, o território pesqueiro dele era muito mais amplo que o Itaipu, né. Eles acampavam em Ipanema para pescar, ia para Maricá, né. Às vezes saía de uma lagoa para outra. Ele fazia bailes ali no canto do ponte, que é onde é Cambuinhas hoje. E tinha o seu Hilário também, lá em Janumato, ali perto do Bar 2, que o pessoal saía daqui a fazer baile, e também em Maricá. E o quilombo do Gritão, e no morro do sítio da Jaqueira também, que sempre teve bailes. E os próprios pescadores, né, o meu avô, o seu Neneco, pai do Carlinho, eles tocavam banjo, tocavam cavaquinho e faziam os bailes, né? Era um espaço igual ao do quintal, que foi se acabando. Então territórios com seu valor cultural e social muito rico, que a gente está na resistência. Muitos já se acabaram, né? Hoje nós temos o sítio do Grutão, que é Ranatão, que foi uma luta tão igual aqui do quintal, e o sítio da Jaqueira, que foi uma luta também que nós trilhamos aí no início da década de 90. E antes da pandemia, né, estavam fazendo eventos, né, tivemos aqui cineclube, né, oficinas, recebíamos o tempo todo o pessoal das escolas, né, escolas municipais, estaduais, privadas, vinham aqui, sempre tem gente aqui, né, o Marcelo, o Jário, o Júlio, o Carlinho, a Tando Rede, o Jailton. Então eles contam um pouco da história também para os alunos, né, da questão da pesca.
Porque, como eu falei, hoje em dia lá na praia, falei antes, tinha mais espaço, hoje em dia está limitado, tanto para a questão da pesca, tanto para o lazer também dos pescadores e para a família. Um vizinho botou na placa ali, Praça das Crianças, que é o único espaço que as crianças têm para brincar. Olhando aqui você não vê mais espaço. E a gente estava firme no evento. Esse ano nós tínhamos uns projetos bacanas, né? Já estava pensando em fazer um teatro voltado aqui para a história da pesca, transformar até a história do quintal num teatro, né? Numa coisa teatral. A gente estava focando na questão, por exemplo, eu sou contramestre capoeira, então sempre estávamos fazendo aqui eventos voltados para capoeira, né? Como eu falei aqui, recebendo os alunos, que a pesca estava bem legal. Eles faziam aqui o circuito do Lagunar, museu, e paravam aqui no quintal, recebendo o pessoal da universidade. Então no quintal sempre aconteceu isso, tá? Só como eu falei, devido a essa pressão que a gente está passando, a gente começou a se juntar com outros coletivos aqui da região, né? Tivemos a luta da Lagoa, ainda estamos lutando, né? Aí vieram Lagoa para Sempre junto com a gente, a BEM. Então o museu também é um grande parceiro nosso. E a gente está aí, né? Eu achei que fizemos eventos bacanas demais, que todo mundo quando vem para cá, seja um simples café da manhã que a gente ainda faz com amigos, para bater papo, desde um evento grande como, falando de lazer, do aniversário do Jário, dos 50 anos, que foi importantíssimo, o cineclube, né? A capoeira, e aí vai. O quintal, eu sempre falo isso, estamos vivendo a pandemia, mas o quintal não para. Vocês vêm aqui olhar o tempo todo, tralhando rede, consertando rede, dando aquela consertada no barco, a gente limpando o quintal, fazendo mutirão. E a gente está lutando, né, para continuar no espaço que é nosso por direito, né? A gente sabe que a pressão é forte. A gente tem um projeto social, né, Vem Jogar Mais Eu. Como eu faço em outras escolas, a gente passa videoaula, né? A gente tem um grupo do WhatsApp do projeto. Então a gente nesse grupo, a aulinha continua, por vídeo aula, tá? O pessoal está querendo voltar, mas aí a gente está segurando e a gente continua mantendo essa relação com os alunos do projeto, seja na videoaulas ou toda hora estou lá visitando. Fizemos ações com a BEM, com o Lagoa Sempre, doamos cesta básica. Então a gente não parou, né? Como eu falei, a gente só está evitando de aglomerar aqui no quintal, mas o quintal continua, a página a todo vapor, a costura de rede, o trabalho aqui voltado para pesca, e a gente recebe um grupo limitado de amigos para conversar sobre problemas de Itaipu, problemas da nossa comunidade. Nesse período de pandemia a gente está cuidando um pouco mais do espaço. Tem ali, tem pinha, abóbora ali, tem um monte de coisa. A gente fez também, começamos a plantar. No nosso projeto é manter o que já teve, mas com uma força maior. E essa questão do teatro me empolga muito, essa questão voltada para a música, ou seja, oficina de atabaques, de birimbaus. E a gente fazia uma coisa, eu tinha até marcado uma, mas a gente não passou a pandemia, a gente tinha marcado para novembro, mas a gente vai deixar para o próximo ano, fazer uma orquestra de birimbau e uma aula de percussão, atabaque. A gente estava com esse projeto bem legal do teatro, né? Seria uma coisa que ia entrar, a gente estava pensando aqui, quando eu falo coletivo nosso, né, do quintal, sobre essa questão do teatro, tem outras coisas, até da própria capoeira, de repente manter uma aula aqui, não só eventos, mas uma aula fixa. Então a capoeira eu posso trabalhar até a questão do canto, do instrumento, fazer uma orquestra de berimbau. A gente tinha uns projetos para isso, né? O cineclube que eu adoro, é aquela sexta-feira à noite que a gente pretende manter, mas a gente tem várias coisas, tem a horta comunitária, a gente tem a questão dos livros ali que é um sucesso, né? Tá bem ali, parceira nossa aí, é um sucesso legal. Toda hora o pessoal está comentando, já vi fotos em redes sociais, o pessoal falando, né? A gente fez a placa. Participei de várias reuniões para defender os interesses da pesca e da tradicionalidade e os territórios ocupados por essa comunidade tradicional, né? E hoje, agora, no final dos anos, né, no início dos anos 2000, veio o conflito com a loja maçônica, né? O conflito com a loja maçônica começou em 2014, por aí, mais ou menos, nessa meada. E foi, assim, um trama muito estranho, né? Um processo vicioso, né? Com várias questões irregulares.
Nós fizemos a nossa defesa muito baseada em cima dos contextos técnicos da universidade, reais, né? Do ponto de vista cultural e social que a gente vivemos ao longo dessas décadas todas, que dá mais de um século, né? E não teve uma avaliação perfeita naquilo que a lei nos protege, né? Nós temos duas leis estaduais que nos protegem, temos mais leis federais, uma lei federal e tem a Convenção 169, que é o Tratado Internacional da Proteção das Comunidades Tradicionais, que nenhum dos magistrados avaliaram essa questão, né? Foi uma coisa muito viciada no meu ponto de vista. Então a gente perdeu em segunda instância e foi assim uma coisa muito, para mim, muito injusta. Mais uma injustiça que nós sofremos a justiça quando foi urbanizado, porque a urbanização atropelou a nossa tradicionalidade. E as prefeituras, elas não fizeram a regularização dos coletivos. Porque eu acho importante, quando se fala de uma comunidade, você defender a questão coletiva, né? Para não se perder a cultura. Porque se você regularizar individualmente, o assédio financeiro ele fala mais alto, né? E já um grupo onde tem uma cultura, onde tem uma fonte econômica, onde tem uma substância, onde tem existe fatores que ajuda na segurança alimentar, como a pesca, na questão da cultura. A cultura é questão de alimento, no meu ponto de vista. A cultura é um alimento mental, né? Sem a cultura, acho que a gente não sobrevive, né? Sem a música, sem o seu folclore, sem a sua dimensão cultural, ninguém sobrevive, né? Então sempre houve o teatro, sempre houve a música, né? Para alegar os reis, né? Eu acho que a cultura, a questão social, a questão ambiental, ela é fundamental, ela está além do interesse do capital. Porque não adianta você ter um império imenso e você não ter essas composições para alegar a sua vida, né? Esse é o meu ponto de vista. Nós estamos fazendo esse processo de resgatar toda essa história, né, na qual eu falei, e a gente transformar isso em peça teatral, em eventos, e a gente já faz esse trabalho de troca com a academia, que é o nosso conhecimento empírico. A gente fornece muita informação, né, para todas as disciplinas acadêmicas, ensino médio, ensino fundamental, né? A gente relata o nosso conhecimento, a nossa vivência, o nosso manejo, né, que é mais importante, né? Se alguém chegou aqui em Itaipu e encontrou a natureza ainda perfeita, esse clima maravilhoso, esse lugar calmo, esse lugar, eu acho que Itaipu é o lugar mais tranquilo da cidade de Niterói, né? Para mim isso aqui é uma paz. Eu acho que isso tudo se dá por conta pelo manejo, pelo modo de vida que a comunidade tradicional teve, né? Então um crescimento desordenado, como aconteceu, e a gente teve a intervenção na nossa cultura, nas nossas vidas, e o poder público ele não teve atento a essas questões, né? Ele contaminou, né, alguns filhos das famílias tradicionais, essa violência, o ecossistema foi comprometido, todo o ecossistema, o sistema lagunar, as nossas florestas, matas atlânticas, né? A nossa riqueza da fauna. Então isso tudo se perdeu, né? Então eu milito, né, já há um bom tempo, já tem mais de uns 30 anos que eu milito. Eu também sou conselheiro da Resex Itaipu. Nós criamos uma Resex para defender toda essa questão que a gente está falando, né? Defender a manutenção da cultura e da pesca sustentável, né? E outros fatores que uma Resex precisa. Não é só a fiscalização. A Resex ela é uma composição muito mais ampla, que a gente tem que parar e pensar em ponderar a comunidade acima de tudo e mostrar à sociedade que é possível a gente ter uma unidade de uso sustentável, que é a mais correta, porque você tem que ter ser humano
saudável para cuidar do meio ambiente. Porque o meio ambiente, por ele, só ele se regenera. Então a gente tem que cuidar primeiro do ser humano para cuidar do meio ambiente. Porque quem fornece toda a riqueza material e alimento é o meio ambiente. Mas se o ser humano não cuidar do meio ambiente, a gente está perdido. Esse é o recado que eu deixo para as criançadas, porque os mais velhos aí, com interesse no capital, não pensam nisso. E a criançada que está vindo agora, né, a juventude, que vai ficar para eles, que a gente está de passagem, e o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu acho que nós temos que construir essa base de sustentação. É esse o valor de você usar esse território com pessoas positivas, com pessoas que estão engajadas na luta social, cultural, ambiental. Então, deu uma parada e a gente está lá tentando tombar o espaço, como eu falo, para o poder público. O Quintal do Pescadores é muito importante para Itaipu, mas também para a cidade de Niterói. A gente não pode perder esse espaço.